E aí pessoal, Rubens aqui, tranquilo? Como é que vocês estão? Fazendo a live mais tarde hoje, que fiquei enrolado. Tudo tranquilo? Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu tô pensando em fazer o seguinte, eu vou começar a fazer eu vou falar hoje de um ambiente, e eu tô querendo fazer uma espécie de uma série. Cada semana eu quero falar de um ambiente, o que fazer em cada ambiente, dar dicas e técnicas, alguma coisa assim, de como reformar cada ambiente. Aí hoje eu vou falar de um ambiente e amanhã e durante o começo da semana que vem eu vou fazer uma enquete nos stories lá. Aí eu vou ver qual que vai ser o ambiente mais votado, ou se quiser deixar no comentário, depois eu vou deixar gravada a live aqui. Hoje vai ser mais curtinha, eu acho, vai ser mais rapidinho. Aí eu vou... Se quiser deixar no comentário, assim, qual que é o ambiente que você quer ver, saber mais, tem alguma dúvida, deixa lá no comentário, eu aguardo esses stories, eu vou deixar uma enquete nos stories, aí o ambiente que for mais votado, eu vou fazer. Aí quarta ou quinta-feira, ou até sexta, eu faço uma live falando do ambiente que for mais votado, e assim, vou fazer uma série de vários ambientes, até a gente falar vários que for possível, né? Aí hoje a minha ideia, aproveitando o ensejo, porque eu tô finalizando a reforma aqui em casa, e eu vou começar a mexer no quarto do meu filho, né? Então hoje eu vou falar um pouco sobre quarto de menino, né? De criança mesmo, assim, né? Então eu tô finalizando a reforma aqui em casa e a minha ideia é dar dicas hoje e falar tudo que envolve a reforma, né, dentro do quarto de menino. Eu estou passando por isso porque assim, o meu filho hoje tem 7 anos, então ele já está numa fase de que ele quer escolher, né, o que ele quer no quarto dele. E assim, uma criança de 7 anos, cada semana ele quer uma coisa. Ele já falou que ele quer um tema de exército, com alguma parede camuflada, alguma coisa assim. Outra hora de tal super-herói. Outra hora ele quer não sei o que. Já falou pra mim que queria alguma coisa dos Beatles, que ele gosta né, das músicas que eu escuto e tudo, né? Então, eu tô esperando esse processo também até chegar num denominador para ele, para que eu possa fazer, né, os finalmente do quarto dele, né? Então, a primeira dica que eu dou assim é justamente isso, é você definir como que vai ser o quarto, definir um tema, né? Assim, o que eu indico, na verdade, né? A minha ideia, né? Vou falar da minha experiência, é definir um tema neutro, né? Porque a ideia é que você mexa, né? Como ele já tem 7 anos, é que esse quarto seja um pouco perene, que demore mais um tempo até que eu venha mexer novamente nele, né? Então que ele use esse quarto até a adolescência, sei lá. Então tem que ser alguma coisa assim, os elementos que forem usados lá dentro sejam neutros, para que quando ele for crescendo, né, conforme for passando o tempo, não fique não precisa mexer novamente, né? Não fica aquela coisa muito infantil, né? Porque o tempo passa rápido e daqui a pouco ele já quer coisas novas e tudo isso acontece. Então, dentro do quarto, né, de um menino, a primeira coisa que a gente vai ver é que o quarto ele vai servir para dormir, para brincar e para estudar, né? Hoje são essas 3 coisas basicamente que o quarto acaba sendo usado, né? Então é para dormir, brincar e estudar. Então a gente tem que pensar nesses três usos, vamos dizer assim, no quarto, para o dia a dia da criança ali, né? Então, essa é a importância de você planejar certinho, né? Definir os espaços, definir tudo que você vai precisar para que você tenha ganho de espaço, para que você possa, de maneira, durante o dia, você possa usar em momentos diferentes, sem precisar mexer, né? Vamos supor, você tenha baús, né? Algumas sacadas assim, você tenha baú para guardar brinquedo, abusar de prateleiras,
abusar de nichos na parede, onde você possa guardar, né? Então, essas são umas estratégias assim para você poder ter esses espaços bem planejados, bem estudados dentro do quarto, para que a criança tenha toda essa mobilidade dentro do espaçozinho dela ali, né? Então, conforme ela vai crescendo, aquilo ali vai mudando e ela vai usando no decorrer da vida dela. E a gente vai adaptando da melhor maneira possível. Então, isso é a importância de ser neutro. Aí, você pode trabalhar de maneira neutra, vamos supor, nas paredes, né? Não abusar, porque às vezes a gente coloca papel de parede, né, eu já fiz quartos onde colocava muito papel de parede, de temas assim, aí a criança cresce, porque a criança, uma hora ela gosta que nem meu guri agora gosta de Minecraft, não sei o que, daqui a pouco ele já gosta dos Vingadores, aí você coloca um papel de parede de um certo tema, passa 6 meses ele já não gosta mais, e criança é assim, ele manda na gente, né? Daqui a pouco ele quer, você tem que trocar. Então, assim, o que eu indico? Você trabalhar as paredes neutras, os móveis neutros, e aí a gente pode trabalhar o que? Nas almofadas, a cortina, de repente, trabalhar com adesivo, com esses temas, né? E pode abusar, fazer o que quiser. E aí, os temas do que a criança vai gostando e vai mudando, vai sendo usado nesses itens. E aí você pode ir transformando e vai mudando conforme for passando o tempo, né? Uma dica bem legal também que eu acho é você pegar e usar a cama, você usar ou um sofá-cama ou um bicama, né? Sofá-cama, você abre ela ali, pode receber um amiguinho, alguma coisa assim. Ele pode abrir para ele poder, vamos supor, ter um videogame de repente dentro do quarto dele, ou a TV, ele pode assistir mais confortável na parte de baixo. Ou se for uma bicama, ele pode ter embaixo mais um gavetão ou um dispositivo para ele guardar mais brinquedos ou alguma coisa assim, entendeu? Então, usar essas sacadas para você ter mais espaço e aproveitando ao máximo os espaços, né? E abusar dessas sacadas assim. Uma coisa que eu acho bacana que eu já fiz é você fazer, onde termina a cama, você fazer espécie de uma península. É igual, vamos supor, na cozinha, não faz a cozinha em ilha ou a península, que sai aquela bancada assim. Você pode fazer a bancada de estudo ali, né? Você faz, por exemplo, um baú na cabeceira da cama, né? Tem que tocar essa cadeira aqui, eu passar um óleo nela que tá feia a coisa. Então faz um baú na cabeceira da cama e no pé da cama você pode puxar uma península, onde ela já serve de uma mesa de estudo, né? E aí vai criando essas alternativas assim para dar mais mobilidade para o quarto. Uma coisa muito importante é você pensar que tem que ser um layout bem elaborado para que tenha um espaço livre para a criança brincar, porque ela vai precisar de um espaço livre no meio, no centro, alguma coisa assim, onde ela possa brincar com os brinquedos dela, ter um espaço para ela montar, ter um espaço livre onde ela possa ter essa mobilidade, né? Voltando ao assunto lá da mesa de estudo, uma coisa bastante importante de você pensar no quarto da criança é a iluminação. Sempre procura fazer uma iluminação bastante onde você usa iluminação que pode ser dimerizável. O ideal é você usar iluminações indiretas, vamos supor, onde você criou esses nichos. Hoje você pode colocar umas iluminações embutidas nesses nichos. Então você cria iluminações indiretas, faz iluminação no gesso, embutida, para que não fique aquela iluminação muito carregada. O quarto é um lugar de você ter mais tranquilidade, né? Onde tem que ser uma iluminação suave, né? Para trazer mais tranquilidade, trazer mais aconchego, né? Para a criança ela ficar, porque hoje em dia a criança acaba ficando muito tempo dentro do quarto, então ela tem que ser um espaço que ela fique bastante aconchegante, né? Então você usar o dimmer, onde você pode controlar o nível dessa iluminação, é bem interessante, bacana isso, né? Como eu falei, o espaço do baú, esse espaço de baú, o espaço de estudo é interessantíssimo. Uma coisa que eu fiz num quarto de criança há pouco tempo atrás foi usar painéis também, em quase todas as paredes, numa altura assim, de 1 metro, 1,10 m, assim, na altura do peitoril da janela,
que a criança ela suja mesmo, bagunça, bate nos cantos, né? A criança é bagunceira. Então aquilo ali evita, né? Você faz um painel eu usei no caso de MDF. Então esse painel ele protege a parede e a parede vai demora mais tempo para você precisar manter, porque com a pintura a criança risca, ela bate brinquedo, joga as coisas, aí às vezes, né, dependendo de cada um, você vai precisar pintar, né, em um espaço mais curto de tempo, né. O que eu falei, eu anotei algumas coisas aqui, que eu falei do espaço livre. Qualquer espaço livre que você tiver dentro de um quarto é importante, né, para ele poder ter um momentozinho dele ali de curtir. Então, o layout, quando você for fazer, vou falar algumas dicas de layout de quarto quando você entra. Vamos fazer uma situação hipotética, é um apartamento, né? Um quarto com banheiro. O ideal é sempre você deixar o pé da cama, o pé de quem está dormindo, virado para a porta, né? Ou no máximo a lateral, assim, quando você entra, tá lá de lateral. É o jeito mais interessante. Nunca chegar, virar a cabeceira da cama de alguma forma que fique para as costas da porta. Então, você tem que observar, na hora que você for repensar o layout do quarto, ver a questão de tomada, né? Onde vai ter a mesa de estudo, você vai pensar que vai precisar de tomada. Então, uma sacada legal desse painel que eu falei, que além de proteger as paredes da bagunça da criança, das atividades que ela vai fazer ali, né? Depende do nível de energia que cada criança tem, mas assim, vai proteger, você pode... eu tenho só 2 tomadas num canto lá do quarto. Você pode correr a fiação e ter mais flexibilidade de mudar o layout colocando a fiação né, por trás desse painel. Então isso vai te auxiliar a de repente não ficar presa só um layout por conta de pontos de iluminação, essas coisas assim, porque você consegue ter mais mobilidade para poder mudar a cama, fazer um armário. Quando for fazer o armário, pensar que às vezes as pessoas fazem até compra, às vezes um armário muito pequeno, aí passa um pouquinho, porque a criança, assim, de 7 para 12, de 12 para 15 é um pulo, é rapidão. Então, rapidinho ele já está usando, principalmente, aqui a gente está falando de menino, né? Menino, ele usa menos roupa, né? Menina, você tem que pensar muito mais nisso, né? Mas hoje a gente está falando de menino. Mas assim, pense sempre num armário, um guarda-roupa, que já tem um tamanho que ele vai poder usar por mais tempo, né? Então, quando você for pensar no layout, ou como você vai distribuir esse layout dentro do quarto, deixe esse espaço livre que eu falo, que vai ser para a criança brincar, mantenha ele onde vai ser o fluxo. Vamos supor, você tem que pensar, depois eu vou fazer, mais para frente eu estou esperando o material chegar, que eu quero mostrar como criar um layout, como mudar um layout. Você tem um certo layout na sua casa, né? Eu vou criar situações hipotéticas aqui e eu vou mostrar para vocês como mudar, né, de maneira criativa e pensar e como se dá essas soluções técnicas, o que você precisa pensar e colocar em questão para você mudar o layout da sua sala, do seu quarto, do que for, né? Então, aqui eu já vou dando a dica, mas às vezes fica difícil de visualizar. Eu quero mostrar isso através de desenhos, então fazer uns desenhos para que você possa ver e visualizar, entender, enxergar melhor essa questão do layout. Mas assim, onde eu falo do espaço livre, o que a criança vai brincar, é onde você também vai ter o fluxo. Vamos supor, você tem que imaginar, vai entrar no quarto, vai para o banheiro, né? O banheiro vai para o guarda-roupa para a cama. Então, onde vai ter esse fluxo maior, que a gente chama de fluxograma, que é onde vai ter essa circulação, né, da pessoa dentro do quarto, é onde você vai ter o espaço livre já para a criança brincar. Então, você vai criar os eixos de circulação. Então, assim, às vezes pode acontecer a porta do quarto tá de um lado e a porta do banheiro do outro. Aí tem que cruzar o quarto. Então você tem que procurar eliminar os móveis de maneira que você
não fique batendo, né, conflitando ali dentro. Porque às vezes você joga uma coisa para cada canto, aí vai virar como se fosse uma espécie de caminho de formiga assim dentro do quarto. Você não cria espaços. Então, nesse caso que eu falei aqui, que eu dei de exemplo, de uma porta num canto e de um lado e de entrada e do banheiro do outro, fica mais difícil, é mais complicado mesmo, de fato. Mas assim, tudo tem jeito, né? A gente vai aprender a mudar toda essa questão de layout, assim. Tem casos que às vezes você tem que relevar, não tem jeito, né? Mas assim, depois eu vou fazer mais atividades explicando como fazer o layout, como mudar como funciona um layout, a distribuição de um layout dentro de um ambiente, né? Mas assim, no quarto do menino, o que você tem que, assim, só pontuando novamente, é você ver, você pontua que é um quarto que vai servir para dormir, brincar e estudar, né? Você levar em conta, né, um quarto de menino, criança. Então levar em conta aqui os acabamentos mais perenes, vamos dizer assim, que seja mais pendentes para o neutro, né? Onde você pode abusar dos temas, né? Seja qual ele escolher, o que você escolher, né? O ideal é sempre estar em família, né? O que eu prego aqui, a minha ideia é que você discuta e que essa transformação aconteça toda em família. Então é a mãe, é o pai e é o filho, que é o que eu estou fazendo, por exemplo, aqui. Vez ou outra eu converso com ele, é um processo que está demorando faz dias já, faz meses já que eu estou falando com ele, de como que é. Ele quer participar da pintura do quarto, por exemplo. Eu estou estudando como que eu vou fazer, né, para não virar uma zona, para ele poder pintar junto comigo esse quarto. Então, pensa, então é para dormir, brincar, estudar. Os tons neutros, onde vai ser mais perene. Aí a gente usar de coringa as prateleiras, baú para guardar brinquedos que usam pouco, menos, né? Nichos. Nesses nichos e nas prateleiras fazer as iluminações, então pensar na iluminação sempre indireta. Eu gosto bastante da iluminação mais morna, né? A gente tem iluminação fria, morna e quente. Eu sempre gosto da iluminação mais morna, uma iluminação mais suave, né? Usar dimmer para você controlar essa suavidade da luz, porque é um lugar onde você vai descansar, ou você vai estudar, um lugar mais introspectivo, onde vai abaixar as energias da criança, para ela ficar mais tranquila. E abusar de almofadas, aí tapete, aí se a criança tem alergia, tem tapetes que são, né, hipoalérgicos, tem toda essa coisa que daí cada caso é um caso, né? Então, que mais que eu falaria de sacadas aqui para poder você pensar no quarto do menino? Basicamente é isso, assim, para pontuar bem, né? Pensar nas atividades. Tem a questão do painel que eu falei, quando você tem problemas, porque vamos supor, até muitas casas antigamente usava pouca tomada, tinha pouco isso. Então, para você evitar de quebrar a parede, vai fazer a reforma, esse painel é uma sacada legal, né? Você fazer um painel em volta do quarto, onde você pode já levar atrás dele as tubulações de TV, de elétrica, de tudo, já leva tudo atrás dele ali para você poder mudar o layout e ter mais flexibilidade, né? Seria isso mesmo, de dicas para hoje. Aí o que eu vou pedir para vocês, eu vou fazer um stories amanhã e vou pedir para vocês deixarem, né? Manda isso aqui para quem vocês quiserem, para quem achar que está fazendo um quarto de menino, quer mais informação, tem dúvida, pode me mandar que eu vou respondendo. E eu vou fazer a enquete lá no Stories. Se quiser deixar no comentário também, pode deixar. Depois eu vou publicar esse vídeo aqui, vai ficar salvo. Aí qual o ambiente para a semana que vem? Toda semana eu vou fazer uma enquete para fazer uma live falando do ambiente, ou aí o ambiente que for mais falado, mais comentado na enquete lá. Aí eu vou fazer o Stories e faço uma live. Ou vai ser quarta ou quinta-feira sempre que eu faço. Mais do meio da semana pro fim, né? Aí vai acompanhando o Stories lá, eu vou fazer. Acho que amanhã eu já faço, segunda-feira eu vou fazendo durante a semana.
Aí vou vendo a votação e tal. Aí o que tiver de. Aí o ambiente mais votado eu vou fazendo. E toda semana eu vou fazendo, cada semana um ambiente. Né? Acho que vai ser legal falar assim, separado, vai ficando mais claro. Aí até chegar esse material que eu estou aguardando, que é um flip chart e tal, que eu quero mostrar também, de repente, até por ambiente, dando exemplos assim, que daí vai clarificando mais, você vai visualizando, vai enxergando como mudar um layout, dando exemplos assim de como mudar. E depois, mais para frente, quando as coisas forem ficando mais claras, mostrar como que desenha, né? De maneira até assim rudimentar mesmo, maneira bem infantil, dá para você visualizar, né? Tem diversas maneiras de desenhos que você pode entender. Não precisa ser só aquele desenho técnico que a gente vê de arquitetura, né? Pode ser uns desenhos até bastante infantil, né? Que a gente consegue visualizar. E qualquer um pode desenhar. É só querer. Não tem mistério. A partir do momento que você pegou uma trena, bateu no ambiente ali, puxou, e você tem vontade de fazer aquilo ali, e tem uma orientação, que é o que eu vou fazer aqui, que eu quero ensinar, até a pessoa pegar na caneta e fazer ali um croquisinho, me distribuir isso aí, eu acredito que vocês vão conseguir. Essa é a minha ideia, beleza? Aí vai acompanhando aí, e eu vou falando no decorrer da semana, vai falando mais com vocês para ver qual que vai ser o ambiente da semana que vem, beleza, pessoal? Falou, grande abraço, até mais.